Nessa manhã, eu quero te convidar a você abrir a Bíblia juntamente comigo no Salmo de número 139. Nós leremos a partir do verso 1. Irmãos, como vocês sabem, já há algumas semanas nós temos nos esforçado e nos debruçado domingo a domingo podemos conhecer um pouco mais sobre os atributos de Deus, ou seja, sobre quem Deus é, sobre quem Ele se permitiu conhecer através da sua palavra. E na semana passada o pastor Rodrigo falou e nos levou a refletir sobre a imutabilidade de Deus, ou seja, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por que Deus não muda? Porque Ele é perfeito, né? E o que é perfeito não precisa mudar. Então, é por isso que nós o adoramos por conta da sua perfeição, por conta da sua santidade, por quem o Senhor é. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre uma dessas perfeições de Deus, talvez uma das 3 mais conhecidas das perfeições do Senhor, e que fala aqui justamente o Salmo de número 139. Quando falamos sobre o atributo de Deus, talvez a primeira coisa que vem à sua mente é que Deus é um Deus onipotente, ou seja, o Deus todo-poderoso. E que Deus também é um Deus onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas, tudo, né? Ele conhece de tudo e sabe sobre tudo, nada passa escondido sobre Ele. E a terceira das 3 mais conhecidas é que Deus é um Deus onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares, e é sobre este atributo que nós vamos falar hoje, sobre a onipresença de Deus. Então, o Salmo de número 139, a palavra do Senhor diz a partir do verso 1, aqui um Salmo de Davi, ele reconhecendo, dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. E para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama, a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Até aqui, vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós Te louvamos. Te louvamos porque temos esse privilégio de juntos podemos estar aqui essa manhã, aprendendo mais de Ti, conhecendo um pouco mais o Senhor. Oh Deus, nós queremos reconhecer, Deus, a nossa limitação e Te pedimos, Espírito Santo, mais do que um entendimento cognoscível, Deus, faz isso gerar realidade dentro do nosso coração. Transforma o nosso interior pela verdade da Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. E se você concorda, diz amém. Aleluia. Irmãos, pensar sobre Deus, o conceito que temos de quem Deus é. O nosso relacionamento com Ele determina como a gente vive a nossa vida. E como praticamos, como vivemos a nossa vida, nós damos o nome de cosmovisão. Ou seja, são as lentes pelas quais eu enxergo a vida. E se eu enxergo de uma forma, eu vou viver de acordo com essa forma que eu estou enxergando. Sabe, eu quero fazer uma pesquisa rápida por aqui. Vamos lá. Quantos dos irmãos aqui viveram boa parte da sua vida fora do Paraná, em outras regiões do Brasil? Nordeste, Norte... Levante sua mão, por favor. Quem aqui é do Nordeste? Veio do Nordeste, levante sua mão. Aí, um ou 2. Ótimo. Quando a gente pensa no Nordeste, e eu amo o Nordeste, gosto muito de lá, gosto da culinária, gosto, né, da cultura. E uma coisa muito interessante é que enquanto nós, paranaenses, uma hora a vez, esperamos dar o horário da padaria abrir para a gente tirar aquele pão quentinho, não é verdade? A gente vai numa padaria, talvez seja a sua padaria favorita, ou a padaria do seu bairro. Você vai lá esperando e aquele cheirinho de pão, aquela coisa mais deliciosa. O nordestino não, ele está querendo fazer um cuscuz com ovo, não é verdade? E é isso aí, é maravilhoso o cuscuz também. Mas são costumes diferentes, pela ótica de vida diferente.
Eu estava comentando com os irmãos agora pela manhã no culto lá na Rotary, que eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de estar em Porto Alegre, na igreja do pastor Azaf Borba. E lá, né, a gente estava, eu, o pastor Rodrigo, e a gente vendo, né, os irmãos e conhecendo os irmãos. E uma coisa me chamou muita atenção, é de que os irmãos entravam na igreja, não só com suas bíblias debaixo do braço, mas também com uma térmica com o seu mate, né? Porque eles tomam chimarrão durante o culto. Olha só que coisa interessante. Eu falei, poxa, que legal, nunca tinha pensado sobre isso, né? Enquanto aqui na chácara a gente tem nosso cafezinho aqui, né? Os irmãos já vêm com a sua cuia, a sua bomba, a sua erva mate e participam do culto junto com aquela, de acordo com a sua cosmovisão. E a cultura é um dos aspectos da cosmovisão. E a gente falou exatamente sobre a cultura e talvez sobre a culinária aqui, mas saber disso é entender que o jeito que eu conheço a Deus, ou como eu penso, ou como eu relaciono com Deus, vai determinar como eu vivo a minha vida. E é por isso que é essencial nós termos um entendimento correto e bíblico sobre quem Deus é, para que a gente possa viver a tal da vida abundante que Jesus prometeu para nós. A vida plena que Deus escolheu que tenhamos. Porque, irmãos, Deus não nos criou para uma vida miserável. Você concorda? Amém? Deus não nos criou e falou assim, agora vocês vão sofrer o resto da vida. O que Deus quer para nós é uma vida plena, num conhecimento e relacionamento do Senhor. Amém? Ele tem planos lindos para nós. Mas para que a gente possa usufruir disso, a gente precisa ter uma visão correta sobre quem Deus é. Porque se, por exemplo, eu penso que Deus é um tirano e somente tirano, eu vou andar de maneira estritamente religiosa. E qualquer vacilo que eu der, a minha vida acabou, vou ser exterminado por um raio que ele vai mandar do céu. E se eu tenho uma visão de um outro extremo, de que, Deus é amor, então se ele é amor, então ele aceita todos os tipos de amores, e que toda forma de amor pode valer, porque no final tudo vai dar certo, todo mundo vai ser salvo. Isso é uma visão errada e não bíblica. E se eu penso que Deus é dessa forma, então eu vou viver a vida de acordo com o que eu acho que é bom, com o que eu acho que é confortável, porque é a cosmovisão que eu tenho. Mas nessa manhã o Senhor está nos encorajando, nos chamando. E irmãos, eu não acredito que você está aqui à toa, eu acredito que o Senhor te trouxe aqui essa manhã. Eu acredito que os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, estão vendo esse vídeo ao vivo ou depois, irmão, não foi à toa que você caiu nesse vídeo. O Senhor te trouxe aqui para ajustar a nossa cosmovisão, para ajustar a maneira como nós vivemos a nossa vida. E aqui, no Salmo 139, Davi, ele já foi entregando logo de cara. Falando sobre, reconhecendo sobre a onisciência do nosso Deus, obviamente de maneira limitada, como somos limitados. Mas olhe só o que ele diz no verso 6. Ele diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Ou seja, por mais que ele estava tentando, e ele faria ali, você pode ler depois em casa o salmo inteiro, ele tenta expressar quem Deus é, mas ainda fica tão aquém da grandiosidade do nosso Deus. Ainda assim, por mais que a gente tente expressar em palavras, ainda assim é muito aquém de quem Deus é. Então, irmãos, eu me coloco aqui como Davi. E dizendo assim, é o seguinte, por mais que a gente tente explicar, Deus é muito mais do que a gente vai tentar falar. Você precisa entender, irmãos, que toda a minha tentativa aqui essa manhã vai ser talvez de expressar infinitamente pouco daquilo que Deus é. Porque Ele é muito maior do que tudo isso que a gente for falar. Amém? Mas dentro das nossas limitações. Dentro daquilo que o Senhor vai nos revelar. E é por isso, a minha oração é que o Senhor possa trazer revelação dessa verdade no nosso coração. Não somente o entendimento, mas uma revelação. E sobre a onipresença, aqui Davi começou a dizer que Deus é um Deus presente. Então diga assim, Deus é um Deus presente. Se a gente for parar para pensar numa definição de onipresença, talvez você fique com uma definição mais ou menos como a W. Tozer vai falar no seu livro O Conhecimento do Santo. Quando ele vai falar sobre o Deus onipresente, ele vai dizer que a onipresença de Deus é que Deus está em todo lugar, Deus está aqui, Deus está próximo a tudo, Deus está ao lado de todos. Ou seja, Deus está em todo lugar.
E basicamente, irmãos, talvez seja isso que você responda quando alguém te pergunta sobre a onipresença de Deus. Mas sabe, nós estamos, como presbitério, também já estudando há muitas semanas sobre quem Deus é e mergulhando na teologia sistemática e citando aqui um dos teólogos, que é o N. Gruden, e eu gosto muito da sistemática dele, ele vai dizer que, com relação à onipresença de Deus, Deus não tem tamanho, Deus não tem dimensões espaciais, ou seja, ele não dá para ser medido. E Deus está presente em cada ponto do espaço, com todo o seu ser, ou seja, plenamente. Mas ele, porém, age de modos diferentes em lugares diversos. Entendendo um pouco mais sobre isso aqui, nós vamos abordar a onipresença de Deus em 3 aspectos. E aí, se você está notando, a primeira delas é que Deus está presente em todo lugar. E essa talvez seja a primeira ideia daquilo que temos sobre a onipresença. E é o que Davi vai dizer isso, né? Vamos ler ali mais uma vez? Salmo 139, só que agora a partir do verso 7. Olha só. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço na minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Irmãos, aqui Davi está falando, olha, não tem lugar onde o Senhor não esteja. O Senhor está em todo lugar. E olha só que coisa incrível, porque aqui nós não vemos, e em toda a Escritura, não há menção alguma de que Deus está uma parte num lugar e outra parte em outro. Vamos, por exemplo, todos estão aqui, na chácara da igreja, amém? Você que está aqui, levanta sua mão e diz, ó, amém. Beleza. Você pode estar aqui, seu corpo físico aqui, sentado aqui. Mas se a sua mente está em outro lugar, você não está aqui. Inteiro não. Ah, porque o corpo está aqui, você está sentado na cadeira. Mas se a sua mente está em outro lugar, então você não está aqui, de fato. Você está lá, mas está aqui, então está dividido. Você não está plenamente num lugar. E sabe, muito se tem falado sobre isso, principalmente com relação a gente compreender o estado presente, né? Então, tem algumas técnicas, né, que principalmente técnicas aí do coaching e tudo mais, para você se fazer presente no momento presente, né? Aí muitos falam assim, olha, vamos dar um beliscãozinho assim no seu braço que você já, eu tô aqui, né? Mas, irmãos, a gente não vai fazer isso não, tá? Não precisa beliscar o seu braço. Mas o que eu te desafio essa manhã, a você a trazer sua mente de volta para cá. Talvez a sua mente está assim, poxa, mas eu tenho um almoço para fazer, tomara que esse rapaz não demore muito para falar, mas, irmãos, prometo, vai ser muito rápido. E aí que você precisa trazer a sua mente para cá. Sabe por quê? Se sua mente está em outro lugar, nem você resolve o problema lá e nem aproveita que está aqui. Então, vamos já que todo mundo está aqui, vamos aproveitar aquilo que Deus vai fazer? Você recebe isso? Amém? Tão diferente de nós, que somos limitados, e que a gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, Deus, Ele consegue. Ele consegue estar plenamente, inteiramente, em todos os pontos, em todos os lugares. Deus está plenamente ali. Por mais que a gente pode ver alguns relatos, principalmente proféticos, que eu vou falar que, ali, por exemplo, quando a gente pega Isaías falando, né, que a terra é estrada dos seus pés, e que Deus está sentado sobre um sublime trono. Irmãos, são ilustrações limitadas, humanas, sobre como Deus está, ou como Ele está exercendo a sua presença. E a gente vai chegar nesse ponto. Mas o que a gente precisa entender e gravar na mente e no coração é que Deus não está parte lá, parte cá. Deus está presente em todo lugar, plenamente presente. Não podemos dizer que Deus está só um pouquinho aqui, e outro pouquinho Ele está ali no IBB Kids, e outro pouquinho Ele está lá com o pessoal da igreja que está finalizando a ceia. Não, Deus está plenamente, inteiramente. Porque a forma como Deus se relaciona com o espaço é diferente da nossa. Porque Deus, e agora aqui a segunda verdade, Ele não pode ser contido no espaço algum. Olha que coisa interessante. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27, aqui Salomão está fazendo uma afirmação após ele ter construído o templo. E olha só o que ele diz. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus,
não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Olha só, irmãos, principalmente na cultura da época, em que eles tinham acabado de sair daquele entendimento, né? Estavam vivendo ainda aquele entendimento de que a presença de Deus se manifestava ali na Arca da Aliança, no lugar santo dos santos. Olha só o que Salomão está falando. Olha, em que lugar que pode te conter, Deus? Não tem lugar nenhum. Porque nem os céus e os céus dos céus são capazes de armazenar o Senhor. Porque Deus não se limita a espaço algum. E tá, Ricardo, como é que isso muda a minha realidade? O que eu tenho a ver com isso? Irmãos, saber que Deus está presente plenamente em todos os lugares e que Ele não é contido por espaço físico algum, isso nos deve estimular a nos relacionar com Ele em todos os lugares. E também, além disso, faz com que a gente abandone a ideia de que exista um lugar especial, um lugar mágico, um lugar místico em que Deus se apresenta ali. E que isso, na verdade, tem a ver com a cosmovisão de muitas das religiões que estão no Brasil, principalmente. Porque a presença de Deus só está no altar. Irmão, a diferença desse lugar aqui para o lugar que você está é que aqui é um piso cerâmico, aí é um porcelanato, e aqui tem 4, 5 degraus acima, só para vocês conseguirem me ver. Mas não tem diferença. O mesmo Deus que está agindo aqui é o Deus que está agindo aí. O mesmo Deus que está presente inteiramente aqui do meu lado, está presente aí, ó, sentadinho do seu lado. E não só sentadinho em você, mas permeando todo o seu ser, sondando seus pensamentos, sondando seu coração. Nós estamos imersos na presença de Deus. E quando eu penso sobre isso, é justamente aquela pergunta da mulher samaritana junto ao poço. João capítulo 4 vai dizer que ela perguntou para Jesus, tentando fazer uma pegadinha. E aí, Jesus, onde é que a gente tem que adorar? Qual é o lugar certo? É no pé do monte? Ou é lá no templo em Jerusalém? E aí Jesus responde elas, olha lá, responde ela, João capítulo 4, verso 23, Jesus vai dizer o seguinte, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E olha o verso 24, ele diz, Deus é espírito, fala assim comigo, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Talvez você fale assim, mas se ela perguntou uma coisa, Jesus respondeu outra. Não, Jesus respondeu certo. Porque o lugar de adorar a Deus não é só lá no pé do monte. Não é só lá no templo de Jerusalém. Mas Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, então Ele está em todos os lugares. Então, todo lugar pode ser um lugar de adoração. Fala assim comigo, todo lugar pode ser um lugar de adoração. Então aqui é um lugar de adoração. Lá na nossa casa, é um lugar de adoração. No nosso trabalho, tem que ser um lugar de adoração. Mas, Ricardo, e no meio lá, agora falando da nossa cultura, né? No meio da nossa rodinha de tereré, lá também tem que ser um lugar de adoração. Mas, Ricardo, e quando a gente junta as coisas, né? Os homens aqui e corre ali para o campo para jogar bola, lá também tem que ser um lugar de adoração. Mas e quando as irmãs se juntam todas lá para tomar o café da tarde delas e ficar batendo papo? Ali também tem que ser um lugar de adoração. Isso porque Deus está ali. Deus é espírito. Então, não é só que Ele seja grande, é que Deus não tem dimensão. Ele não lida com o espaço da mesma maneira que nós. A gente está preocupado o tamanho da circunferência da nossa cintura, o quanto a gente está pesando. Os adolescentes, né? Será que eu vou crescer muito, eu vou crescer pouco? O ser humano está preocupado com medidas. Deus não, porque Deus não tem medidas. Ele é tão imenso que não dá para falar com medida com Ele. De uma maneira limitada, Isaías também vai dizer que o Senhor é aquele que mede os céus a palmo. Que todo o nosso oceano são gotas para Ele, e Ele coloca todas as nações na palma da sua mão. Irmãos, isso quer dizer que não só que Deus é grande, mas que não dá para medir. Deus não interage com o espaço da mesma forma que eu e você. Isso porque nós estamos falando do Criador e da criação. O espaço é a criação de Deus. Então, antes do espaço, Deus já existia.
Mas Deus existia num lugar? Não, irmãos, não existe lugar que consiga segurar, que consiga comportar Deus. Ah, mas Ricardo, mas isso dá um nó na minha cabeça. Beleza, na minha também dá. Porque essa é uma limitação nossa. A gente só consegue ir pouco tempo na eternidade passada. Porque essa é outra unidade de medida, tempo. E Deus não está limitado ao tempo, e nem tampouco ao espaço. Deus está porque Ele está. Não é porque Ele cabe ou porque não cabe. Não, irmãos. Deus está porque Ele está. Ele não se relaciona com o espaço da mesma forma que eu e você. E talvez algumas pessoas, na tentativa de falar sobre isso, criaram uma heresia, e uma grande heresia, chamada panteísmo. Talvez você saiba por esse nome, mas talvez você veja com outra forma, no sentido de que, porque Deus está na natureza. Ele está. Mas algumas pessoas acreditam que Ele é a natureza. Que Deus é a árvore, que Deus é a brisa do vento, que Deus é o cantar dos pássaros, e que Deus é as belezas naturais, e que Deus também é o homem. Irmãos, isso aí é uma tentativa completamente errada e antibíblica. Uma cosmovisão distorcida de quem Deus é, porque isso compara Deus à sua criação, e não. Temos a criação e temos Deus, que é o Criador. Não dá para comparar. Não dá para comparar Deus à criação. A gente é muito limitado. A criação, por mais linda, perfeita, bela que ela seja, porque são obras da mão do Senhor, irmãos, não se compara a quem Ele é. Então, sim, a gente pode falar que Deus está na natureza, está, mas Ele não é. E aí a gente vê, por exemplo, várias das religiões orientais adotando criaturas como Deus, né? E se vocês se lembram, quantos estavam aqui quando o pastor Julimar, nosso missionário lá na Índia, esteve aqui? Levante sua mão para eu saber. Ele passou aqui, eu estava só lá na igreja, ele passou aqui aquele vídeo lá dos indianos que adoravam os bezerros, as vacas, os bois. Muita gente se chocou com aquela cena. Sim, é muito chocante a gente ver um animal pisoteando uma pessoa, mas muito mais chocante é a gente entender que eles fazem aquilo por amor, porque acreditam que aqueles animais são Deus. E talvez a gente fale assim, não, mas eu estou no Ocidente, minha cultura é uma cultura cristã, fui catequizado, fui evangelizado, né? O Brasil é laico, mas a maioria é cristã, então a gente não pensa assim, é? E quando a gente faz de pessoas deuses, em que, nossa, eu faço tudo por ela. Porque meu filho é o meu bem mais precioso. Irmão, se o Senhor não for o seu bem mais precioso, então tem outra coisa botando no lugar dele. Tem alguém reinando, tem alguém no trono. E é estranho a gente falar porque, poxa, Ricardo, você não está falando da onipresença de Deus, você entrou em tantos outros atributos. Sim, porque não dá. Porque mais um atributo de Deus é que ele é indivisível. Então não tem como a gente analisar só a onipresença sem analisar a onipotência, a onisciência, sem falar que Ele é amor e que Ele também é justiça, porque Deus é indivisível. Então, recapitulando, Deus está presente em todo lugar, porque Ele é maior do que todo o universo criado. Então, se Deus está presente em todo lugar, raciocínio lógico, então não existe lugar que Ele não esteja. Concorda? Então, Ricardo, Deus está aqui? Deus está aqui. Deus está na terra. Deus está no céu? Sim, Deus está no céu. E Deus está no inferno? Pergunta para quem está perto de você. Deus está no inferno? Eita, que pergunta. Gerou uma pulga atrás da orelha. E agora? Deus está no inferno? Poxa, mas eu aprendi a vida inteira que o inferno é a ausência total de Deus. Irmão, então você aprendeu errado. Porque Deus está no inferno. E talvez você regalou o olho assim e falou, meu Deus do céu, alguém tira o microfone desse menino que ele está falando heresia. Mas não. Porque se existe um lugar em que Deus não está, então ele não é onipresente. Não é? Mas então como é que resolve esse problema teológico? E agora? Deus está presente. E diga assim, Deus manifesta a sua presença de modos diferentes
em lugares diferentes. Aí que tá. Deus está no céu. E como ele se manifesta no céu? Livremente a sua bondade. Irmãos, a gente sempre canta Maranata, vem mesmo Senhor, porque a gente quer provar dessa maravilhosa bondade. A gente já experimenta aqui muita dessa bondade, mas lá será plenamente, irmãos, que incrível vai ser no céu. Lá ele manifesta a sua bondade inteiramente, livremente. Agora, no inferno, Deus se manifesta, mas manifesta o seu juízo. Lembra, 2 semanas atrás, o pastor Rodrigo falou conosco sobre isso. Um dos atributos de Deus é que Deus é justiça. Deus é amor, sim, Deus é amor. Ele nos amou de tal maneira que entregou o único filho dele para morrer no meu e no seu lugar. E hoje a gente vai celebrar isso para a glória de Deus. Mas o mesmo Deus que é amor também é justiça. O preço dos nossos pecados, Deus não nos deixou. Alguém teve que pagar. E isso a gente precisa criar essa consciência. De que Deus está em todos os lugares e agindo de diferentes formas. Por exemplo, deixa só a Bíblia aberta em Salmo 139. A gente vai voltar lá. Mas eu quero que você avance alguns livros aí para frente. Nós vamos no livro do profeta Amós. E agora é o desafio para quem está com a Bíblia de papel achar o Amós. Passou os livros poéticos, a gente entra nos profetas maiores. Ezequiel, Daniel, Ezequiel, Daniel, né? Finalizando os profetas maiores. E aí entra os profetas menores. Oséias, Joel, Amós. É o terceiro dos profetas menores. Então corre aí com a tua Bíblia. Amós, capítulo 9. Verso 1, nós vamos ver Deus manifestando a sua presença. Deus presente. Mas de que forma? Como é que ele está presente ali? Será que é da mesma forma que ele está presente aqui nesse lugar? Será que é a mesma forma que Deus está presente com as pessoas no mundo todo? Que jeito que Deus estava exercendo a sua presença? Olha lá. Amós 9, verso 1 diz assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e ele me disse: bata nos capitéis das colunas, ou seja, no topo das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Olha só. Olha, o versículo continua. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. O que é isso aqui, irmão? É bênção ou é juízo? Juízo. E olha só o verso 2. Vê se você já não leu esse verso 2 em algum lugar, ou alguma coisa muito parecida. Ainda que cavem para chegar no mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E se caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ele os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. A gente leu esse em algum lugar, no Salmo 139. Davi, falando da bênção que é ter o Senhor com ele, ele fala: Senhor, não tem como eu me afastar da sua presença. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso também em Romanos. Ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Não há altura, profundidade, não há lugar nenhum que possa nos afastar do amor de Deus. Irmão, se a gente crê nisso, nós vemos Deus se manifestando em ambos os lugares, mas um para juízo, no outro bênção. E aí, por exemplo, há também outras maneiras de Deus se manifestar. A terceira maneira, então falamos Deus se manifestando para gerar juízo, Deus se manifestando para trazer a bênção. Inclusive, falando, Davi vai escrever no Salmo 16, falando que Deus, o Senhor me fará ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Ou seja, a alegria completa, a alegria verdadeira na presença de Deus. Ou ainda, naquele salmo muito conhecido, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro que vem de vez em quando? Não. Ele é um socorro que demora, que a gente precisa ligar lá no telefone. Eu vou ficar esperando ali um robô atender. E aí eu falar com uma atendente para poder falar com... Não. Como que é o socorro de Deus? Bem presente.
É um socorro que é imediato, porque ele já está lá. Isso conforta o meu coração, irmãos, porque ainda no fundo do poço, Deus está com a gente. Numa situação mais difícil da nossa vida, num diagnóstico talvez terrível que você tenha recebido dos médicos, irmãos, Deus não se esqueceu de você. Ele está ali. O Senhor está ali. Ele é conosco. Ele é um Deus conosco. E a terceira e última forma que Deus manifesta a sua presença é na sustentação do universo. É fazendo com que as coisas funcionem. Sabe, sempre chegou ali uma pulga atrás da orelha, né? Será que, de uma maneira bem simplória, tá, irmãos? E moderna, inclusive. Será que Deus deu play no mundo, rodou e deixou a coisa acontecer, né? Não, irmãos. Porque a palavra vai dizer, olha só, Hebreus capítulo 1, verso 3, vai dizer, o Filho, ou seja, Jesus, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então, sabe a força da gravidade, que a gente solta um objeto e ele cai? Só acontece isso porque Jesus está falando para acontecer. Sabe por que a Terra tem o seu movimento perfeito? Sabe por que nosso planeta nunca chegou e caiu dentro do Sol e explodiu tudo? Irmãos, há vários relatos científicos de que se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, todo mundo morria queimado. Se a Terra estivesse um pouquinho mais longe do Sol, seria uma era glacial. Gelo por tudo. Então por que é que nós estamos no lugar exato que nós deveríamos estar? Porque Jesus está sustentando pelo poder da sua palavra. E não só as coisas grandes, mas também as pequenas. Porque Colossenses vai dizer que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, tudo que foi criado só está vivo, só está funcionando porque ele quer. Às vezes, na nossa mentalidade e no nosso coração caído, vingador, né? querendo que a vingança seja para nós, ou vingativo é a palavra correta, né? Nosso coração vingativo, a gente fala assim, olha, porque aquela pessoa é muito má, aquela pessoa ela se colocou como inimiga de Deus declarada. Olha, por que Deus não mata essa pessoa? Irmãos, porque Deus manifesta a presença dele sustentando ela. Porque afinal o fôlego de vida quem que dá? É Deus. Então as pessoas estão vivas porque quem quer? Porque Deus quer. Se Deus não quiser, já foi embora. Irmãos, a gente precisa entender que Deus manifesta a sua presença de formas variadas, nos lugares mais variados. O Senhor, Ele é aquele que manifesta a sua presença, porque Ele está em todos os lugares. Eu sabendo dessa verdade, irmão, o que isso gera no nosso coração? Sabe, Davi podia ter escolhido outras palavras para poder falar da imensidão de Deus. Podia ter comparado o Senhor aos montes que ele já conhecia, ao campo, ao céu. Ele poderia ter falado muita coisa. Mas olha só o que ele fala. E agora, por isso que eu quero que você volte lá no Salmo 139. Salmo 139, verso 7. Olha só o que ele vai dizer. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Sabe, nesses quase 2 anos trabalhando com jovens, é muito claro ver esse tipo de comportamento. Mas que, na verdade, revela o coração de todo ser humano, né? Desde criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. É tudo igual, irmão. Porque a nossa natureza carnal, o pecado, ele gera essa tendência em nós. É uma tendência que está lá desde Adão, em fugir de Deus. Gênesis capítulo 3 vai falar depois que Adão e Eva comeram do fruto, aí chega Deus lá no jardim para ter um relacionamento com Adão e Eva. E sabe, irmãos, aquilo eu acho tão interessante, porque Deus se coloca ali como um pai, fazendo uma pergunta para o filho, sabendo já a resposta. Se você é pai e mãe, talvez você já chegou para o seu filho e falou assim, ô filho,
E tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você já sabe da história toda, né? Mas você está perguntando para saber. E aí? E tal coisa. E é exatamente o que Deus faz com Adão. Deus já sabia que eles tinham comido do fruto. Afinal, Deus não está em todos os lugares, irmãos? Sim. Sabe de todas as coisas, inclusive. Então por que é que Deus vai lá e faz essa pergunta? É o pai querendo saber da história do filho. O que ele vai falar? E aí, Adão falou assim, Deus, estamos escondidos. Adão estava fugindo de Deus. Irmão, quantas vezes esse não é o meu e o seu comportamento? Quando a gente desagrada o Senhor, a primeira coisa que a gente quer fazer é fugir. Eu posso ter certeza, a gente começa a ver, mas cadê que tal pessoa que não está mais vindo na igreja? Aí passa um mês, passa dois, o que está acontecendo? Pode saber, irmão, que ela já está desviada. Porque a primeira coisa que ela fala é, deixa de vir na igreja. Deixa de congregar com os irmãos. Começa a faltar nos discipulados, dando desculpa. É que eu não posso, hoje é aniversário do periquito, do papagaio, do meu vizinho. Porque, como a gente brinca na juventude lá, porque eu tive um compromisso, tive que levar minha avó no jiu-jitsu, né? Irmãos, a gente coloca um monte de desculpa. Por quê? Porque a nossa tendência é fugir. Preste atenção. Preste atenção. Quando você faz algo que desagrada o Senhor, e você sabe que aquilo desagradou o Senhor, qual que é a primeira coisa que você quer fazer? Correr. É o que Adão fez, fugiu. Ao ver que ele estava nu, ao ver que ele não era bom o suficiente como ele achava que era, ao ver que ele não era tão assim, santo como ele achava que ele era, a primeira coisa que ele fez, arrumar umas folhas para se tampar. Fugir da presença de Deus. A gente vê esse comportamento em toda a Escritura. Talvez um dos mais famosos, quando Deus ordena ao profeta Jonas, vá lá para Nínive, prega a palavra lá. E Jonas não querendo obedecer a Deus. Porque, irmão, vou te falar, toda ordem que Deus dá é fácil de obedecer? Não. Mas aí Jonas fica, mas eu não quero pregar. Mas lá eu não vou. Porque esse povo não quer. Então, quer saber? Eu vou fugir. E qual que é a história, irmãos? Ele aparece dentro de um barco, querendo ir para outro lugar. E aquele barco passa por uma tempestade terrível, a ponto de falar assim, olha, tem alguém aqui que desagradou Deus, porque não era pra gente estar passando isso aqui, não. Aí Jonas falou assim, sou eu. E tacaram ele do barco. E aí, irmãos, foi parar para dentro da barriga de um grande peixe. E pasmem, Deus estava lá também. Deus estava lá também. E naquele lugar ele pôde clamar, Deus, vem em meu favor. E Deus faz com que esse peixe mude a rota e vai cuspir ele lá em Nínive para cumprir a vontade de Deus. Talvez, irmão, nosso coração está assim, para onde eu vou fugir da presença de Deus? É aí que está. A gente não tem que fugir da presença de Deus, mas a gente tem que fugir para a presença de Deus. Porque sabe por quê, irmãos? Porque Deus já preparou um novo e vivo caminho para nós. A palavra vai dizer que quem preparou isso foi o próprio Jesus. Eu fico imaginando aqui, né, com a minha mente bem frutífera, Jesus preparando esse vivo caminho, irmãos. Esse caminho é um caminho de sangue. Então, por isso que, como o autor dos Hebreus, capítulo 4, ele vai dizer que a gente pode chegar com confiança diante do trono da graça, é porque para chegar no trono da graça, a gente passa por esse caminho de sangue. E esse sangue nos purifica, a gente pode estar diante do Santo dos Santos, que é o Senhor. Sabe, talvez a gente fale assim, poxa, mas como é que eu vou chegar diante de Deus? Se eu pequei, se eu errei, irmãos, há misericórdia de Deus para você, há amor de Deus disponível para você. Mas se você rejeita o amor e a misericórdia do Senhor, o que sobra para você é a justiça, é o juízo. A mesa, irmãos, ela está preparada para nós. Há chance para nós mudarmos de vida, há chance para nós regularmos a lente da cosmovisão da nossa vida. Enxergar Deus da maneira correta e começar a viver de um modo correto.
se a gente permitir ser transformado pela verdade de que Deus é onipresente, a gente pode experimentar esse profundo conforto em meio ao sofrimento, mas também a firme certeza de que Deus está conosco. Deus é um Deus Emanuel. E talvez essa manhã você chegou aqui e ouviu tudo isso e falou assim, cara, eu quero isso. Eu quero regular, quero limpar as lentes da minha vida, eu quero regular e seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Como que eu faço isso? Irmãos, é interessante que em várias formas nós clamamos, Senhor, vem com a sua presença. Senhor, nós queremos ser visitados, nós queremos, oh Deus, entrar na tua presença. Nós entramos na sua presença. Irmãos, a gente nunca saiu da sua presença. A gente sempre está na presença de Deus. De dia e de noite, dormindo, tomando banho, comendo, fazendo o que for, nós estamos na presença de Deus, diante da presença de Deus. Mas a diferença, irmãos, porque não precisa eu e você termos consciência de que Deus está para Ele estar. Então, para eu poder experimentar essa presença, eu preciso de consciência. Termos consciência e reconhecer que a presença de Deus é real. E quando eu penso nisso, para a gente encerrar, eu lembro da experiência que os discípulos tiveram dentro do barco. Marcos capítulo 4 vai falar que Jesus tinha pregado, curado um monte de gente, estava cansado. E ele disse para os discípulos, olha, vamos o seguinte, vamos todo mundo subir aqui no barco e vamos atravessar para o outro lado. Tem mais coisa para a gente acontecer lá, mas vamos atravessar. Irmãos, eu fico imaginando aqui, já devia ser tarde da noite, todo mundo bem cansado, mas os discípulos sabiam que o melhor horário para se navegar era à noite, porque não tinha tempestade, era uma coisa tranquila. E aí, Jesus foi lá, deitou no barco e foi dormir. E no meio de tudo isso, irmãos, a palavra vai dizer que eles pegaram uma tempestade daquelas. Era vento rugindo de um lado, água balançando todo o barco. A palavra vai dizer que começou a entrar água dentro do barco e os discípulos ficaram desesperados. Irmãos, a gente não está falando de qualquer pessoa. Eram pescadores experientes, profissionais. Faziam isso já há anos. Com certeza já passaram por diversas tempestades. Mas a palavra vai dizer que eles ficaram apavorados. Olha lá, Marcos capítulo 4, verso 38 vai dizer assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram. E imagina você sendo acordado por uma pessoa desesperada. É esse o jeito que os discípulos acordaram Jesus. Dizendo, mestre, não te importa que morramos? Irmãos, eu fico imaginando essa cena. Não foi uma coisa assim, Jesus, será que ele tá dormindo? Deixa eu descobrir ele aqui para ver se ele acorda. Não. Eles chegaram apavorados. Falaram, mestre, não te importa que a gente vai morrer? E aí, agora eu fico imaginando, né? Eles falaram isso com amor no coração, irmãos? Não. Desespero. Talvez até mesmo raiva. Porque quem é que mandou eles atravessar? Jesus. E por que será que isso talvez reflita o quanto nosso coração fica apavorado nas circunstâncias da vida? Tá? Às vezes a gente passa por situações que a gente está como os discípulos. Apavorado, aquela tempestade terrível no coração. A gente vendo as circunstâncias e fala assim, o mundo vai acabar. Minha vida vai ser arruinada. E aquela tempestade lá dentro, aquela coisa toda louca. E a gente falou assim, Deus, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. E talvez esse seja o nosso comportamento tantas vezes. Ao sermos deparados pelas tempestades da vida, a gente fala, Deus, para onde está o seu olhar? O Senhor não está preocupado comigo. A tua palavra não diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles que o coração é dele. Então cadê o seu olhar? Cadê a sua presença se está tudo em caos na minha vida? Essa era a reação dos discípulos. E olha só o que acontece. Verso 39. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se.
e o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E aí, verso 41 diz: eles estavam apavorados e perguntavam uns para os outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, às vezes a gente fica preocupado, às vezes nem dorme, pensando nas coisas que a gente está passando. E fica aquela coisa: puxa, o que será que vai acontecer? Fica, talvez se é uma pessoa mais ansiosa, fica premeditando todos os possíveis caos que podem acontecer. E aquilo fica afligindo o coração. Como discípulos, a gente vai morrer. Olha, o próximo vento que aparecer, o barco vai virar. Irmãos, eles estavam apavorados e preocupados, porque eles não conheciam o Deus que eles serviam. Porque esse Deus é aquele que acalma o vento. Esse Deus é aquele que cessa a tempestade. Mas muito maior, porque de verdade, o que é uma chuvinha e um ventinho para Deus? Nada. O maior milagre, irmãos, não foi Jesus ter parado a tempestade. O maior milagre que aconteceu nesse fato são as tempestades do coração dele serem acalmadas. O maior milagre é o Espírito Santo convencendo eles de que, olha quem está com vocês. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer Deus que é volátil. Um dia está feliz, outro dia está triste. Não é um Deus que não tem o poder de resolver todas as coisas. Não é um Deus que é fraco. Não é um Deus que é covarde. Mas é um Deus que é todo poderoso. Um Deus que é sempre presente. O Deus que conhece o mais profundo do nosso ser. A palavra vai dizer que Ele nos conhece tanto, melhor do que nós mesmos. Porque a continuação do 139 vai dizer que foi Ele quem teceu a nossa vida no ventre da nossa mãe, irmãos. Se a gente fala assim, poxa, ninguém me conhece mais do que a minha mãe, irmãos, estão errados, porque Deus conhece mais ainda. Ele conhece o íntimo do nosso ser. E o que consola o nosso coração é de que Ele está perto. Deus está perto. Como está seu coração hoje, irmão? Como está seu relacionamento com Jesus? Sabe, conhecer a Deus é a coisa mais importante que a gente precisa e deve buscar. Mas não só um conhecimento teórico, mas experimentar de verdade. E eu acho interessante no livro do Tozer, que eu citei no início, sempre nos capítulos ele faz uma oração escrita. E nesse capítulo, quando ele vai falar sobre a onipresença, ele conduz o leitor a uma oração assim, dizendo ao Pai Nosso: sabemos que está sempre conosco. Mas esse saber não passa de uma representação, uma sombra da verdade. Não nos traz um sabor espiritual e a doçura interior que deveria proporcionar. Isso para nós é uma grande perda, é motivo de fraqueza no nosso coração. E olha o clamor que ele vai dizer: apressa-te a nos ajudar a mudar a nossa vida, para que possamos experimentar o verdadeiro significado das palavras em tua presença, a plenitude da alegria. Sabe, irmãos, nós como presbitério já estamos estudando esses temas já há bastante semanas. Fazer mais de mês já que nós estamos mergulhando no conhecimento de Deus, em quem o Senhor é. E sabe, desde este início de estudos, eu falei: Senhor, eu não quero só um conhecimento teórico. E sabe, irmão, se você veio aqui e pôde aprender 1, 2, 3 aspectos que talvez você não sabia sobre na presença de Deus, glória a Deus, mas apenas saber coisas sobre o Senhor não é o mesmo que experimentar.
Saber como é um bolo de chocolate, né? As texturas. Não é a mesma coisa que experimentar. Não é. Que nessa manhã, o seu coração diga assim: Senhor, eu não quero só saber. Quero experimentar. Eu quero viver a consciência da sua presença. Deus, não mentalizar uma imagem de quem o Senhor é e orar até a coisa acontecer, não. Eu quero saber de verdade que o Senhor está aqui. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero criar consciência da presença, que o Senhor não está só aqui na igreja, mas está comigo dentro do meu carro, está comigo no meu trabalho, está olhando as minhas mensagens do WhatsApp junto comigo, está respondendo os meus e-mails, está junto comigo com os meus amigos na roda do futebol. Está, Senhor, junto comigo em todos os lugares que o Senhor está, porque o Senhor está em todos os lugares. Se a gente quer ver a nossa vida transformada, irmãos, nós precisamos criar essa consciência. E para nós orarmos, eu queria chamar já o Ministério de Louvor aqui. Também, pastora, nós vamos ter um momento da ceia, mas antes disso, eu quero dar um tempo para que a gente possa entender isso. Um tempo para a gente poder processar essas coisas e dizer: Deus, eu quero ter consciência da sua presença. Por isso, feche seus olhos. Você pode fechar a sua Bíblia, deixar aí no seu colo, colocar dentro da bolsa. Porque agora, muito mais do que saber, a gente quer experimentar. Agora é a hora de experimentar, irmãos. Essa é a hora de experimentar. Chegou a hora. A presença de Deus, ela já está aqui. Sempre esteve. Senhor, muito mais do que saber, nós queremos experimentar. Nós queremos criar a consciência da sua presença. Então, por isso, Espírito Santo, isso é algo que só o Senhor pode fazer, Deus. Por isso a gente te pede, muito mais do que uma presença sustentadora, se manifeste, Deus, com a sua glória neste lugar. Muito mais, Deus, que num aspecto sustentador, Deus, para que todas as coisas funcionem, todas as coisas deem certo. Oh Deus, o que a gente quer, Deus, é experimentar da tua bondade, experimentar da tua misericórdia, Deus. Senhor, nós oramos, Senhor, no nome de Jesus.